Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria poder estar aqui compartilhando o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece. Nós tivemos recentemente, no mês de dezembro, o chamado mês Setembro Amarelo. Foi um mês voltado para se falar um pouco sobre um tema muito importante de saúde pública, às vezes um tanto quanto pesado para ser abordado, mas extremamente necessário, que é sobre o suicídio. Neste período, nós recebemos informações a respeito do assunto, dados estatísticos, recebemos informações com relação às causas, sintomas, e também como um informativo para que a gente pudesse reconhecer nas pessoas dos nossos convívios os sinais ou as perturbações que aquele indivíduo apresenta, que possa em si denominar como um problema relacionado à depressão e, quem sabe, com causas maiores, levando a pessoa até a atentar contra a própria vida. Mas, no dia de hoje, nós vamos falar sobre a vida. Nós vamos falar de viver. Nós vamos falar um pouquinho das coisas que nos movem e que nos convidam a viver. E o tema, então, de hoje é: viver é o melhor da vida. Viver é não ter vergonha de ser feliz, é cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. Com certeza, todo mundo deve já conhecer esse pequeno trecho da música de Luiz Gonzaga. E é justamente isso que nós somos, eternos aprendizes. A vida, ela não se limita do berço ao túmulo. Ela vem muito antes do berço e vai muito além do túmulo. Quando nós chegamos nesta vida, que hora estamos, por certo nós chegamos já com uma bagagem de conhecimento e de aprendizados, tanto nos aspectos morais quanto nos aspectos intelectuais, já em desenvolvimento. E quando digo já em desenvolvimento, é porque nós ainda temos muito a aprender, muito a evoluir nesses campos. E o Espiritismo nos oferece a condição de nós entendermos a razão da nossa vida, o porquê de vivermos, o porquê de nós aproveitarmos essa oportunidade que é a vida ao máximo. Gandhi nos dizia o seguinte: a felicidade não está em viver, mas em saber viver. Nos diz mais: não vive mais o que mais vive, mas sim o que melhor vive. E para que nós possamos viver melhor, nós temos que fazer uma avaliação de como nós olhamos para a nossa vida, em que perspectivas nós encaramos a vida. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde nós teremos momentos de felicidade e de tristeza, seja no campo pessoal, profissional, financeiro, seja no ambiente familiar, seja na relação de casamento ou em qualquer uma das esferas de nossa vida. Nós vivenciamos durante a nossa vida inúmeras experiências agradáveis e desagradáveis. Mas a forma de encarar a situação, a forma de encarar a vida é que vai fazer a diferença na nossa forma e no nosso modo de viver. No nosso tema de hoje, nós vamos nos basear em cima de uma palestra proferida por Dr. Alberto Almeida, que chama-se A Arte da Mudança.
Alberto Almeida é um psicoterapeuta espírita que dá palestras em todo o Brasil, inclusive no exterior. Então nós vamos nos basear hoje, no nosso tema, em cima da palestra dada pelo Alberto Almeida na Arte de Mudança. Então eu transcrevi alguma parte, alguns trechos dessa palestra. Alberto Almeida nos relata a história de uma pessoa chamada Viktor Frankl, que nasceu em 1905 na cidade de Viena, na Áustria. Viktor Frankl foi um médico psiquiatra. E aí começa então o relato por Alberto Almeida deste jovem da época chamado Viktor Frankl. Ele conta que Viktor foi aprisionado no campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, por ocasião dos fatos que ocorriam. Diz que foi uma experiência sem par, uma experiência única. E por tudo aquilo que nós aqui sabemos e conhecemos sobre os campos de concentração, já é o suficiente para que a gente possa perceber o desafio de lidar com uma negatividade desse volume. Viktor Frankl, diz Alberto Almeida, foi um artista na capacidade de viver face às dificuldades grandiosas. Ele, ainda muito jovem, foi aprisionado com o pai, a mãe, o irmão e a esposa. Viktor experimentou os horrores da guerra, daquilo que os campos de concentração ofereciam. Dos campos, porque ele passou por mais de um campo de concentração. Alberto Almeida diz que tratava-se de um homem de uma fineza intelectual muito grande e de uma constituição física frágil, e que se colocou diante dessa situação, trazendo-nos a perspectiva de que é sim possível para o ser humano, mesmo numa circunstância que seja assombrosa, cruel, ser capaz de fazer um movimento de autossuperação e de se colocar acima dessas situações de agressividade e dos horrores da guerra, e de fazer de sua vida, segundo Alberto Almeida, um hino capaz de inspirar não só outras pessoas de viverem melhor, mas de estabelecer uma forma de lidar com as dificuldades. Já no início do seu aprisionamento, Viktor Frankl começou a viver os horrores impostos pela guerra e pelos descasos dos nazistas com aqueles que ali estavam como prisioneiros. O drama daqueles prisioneiros começava já nos transportes para os campos de concentração. Os prisioneiros, eles eram transportados através de trens, nos vagões de trens. Cada vagão comportava 250 pessoas. Entretanto, eram colocados em cada um dos vagões mais de 1000 pessoas, que se amontoavam, que se acotovelavam, que se apertavam num único vagão, sem ter um espaço sequer para sentar ou deitar e descansar, muitas vezes de uma longa viagem, muitas vezes daquele inverno rigoroso do qual eles enfrentavam. Chegando no campo de concentração, os prisioneiros passavam por uma outra situação muito delicada. Eles chegavam no campo de concentração e formavam uma fila, aonde lá estavam então os soldados nazistas, normalmente eram os oficiais, que faziam uma seleção dos prisioneiros. E os prisioneiros vinham vindo e eles diziam: você vai para a esquerda e você vai para a direita. Ir para a direita era ir para os campos de trabalho, os campos forçados. E ir para a esquerda era ir para a casa de banho. Viktor Frankl estava naquela fila. Quando chegou a vez dele, o oficial mandou ele para a direita, ou seja, foi para os trabalhos forçados. Ali começou Viktor Frankl ter uma experiência de vida. Ele veio saber
que as casas de banho, na verdade, eram as câmaras de gás. Aqueles que eram escolhidos para irem para as casas de banho seriam exterminados. E Viktor Frankl agradecia pelo fato de ter ido para a Feira dos Trabalhos Forçados. Pois bem, no convívio do dia a dia com os demais prisioneiros, ao longo do tempo, Viktor observou que, embora alguns daqueles, todos que viviam os horrores da guerra, que usavam as mesmas roupas durante meses sem lavar, sem trocar, sem nenhuma condição de higiene, devido ao inverno rigoroso e também à falta de água para que eles pudessem manter essa higiene, inclusive de suas vestes, assim como também viviam dessa forma, não contraíam doenças em seus corpos, nem feridas ocasionadas pela falta de higiene. Observou ele também que os mesmos não escovavam seus dentes e ainda assim não apresentavam, escovavam seus dentes por longos períodos, e não apresentavam problemas relacionados à sua boca, de ordem dentária ou de gengiva. Sendo eles de corpos franzinos, pequenos, mal alimentados, muitas vezes tomando uma sopa com um pedaço de pão, uma ração muito pequena e nem sempre diária. Ainda assim, eles conseguiriam passar por isso de uma forma revigorada diante dessa situação, enquanto ele observava que outros, já com seus portes mais avantajados, aparentemente mais fortes, não gozavam do mesmo vigor e saúde. Viktor Frankl concluiu que aqueles que tinham ou criavam alguma motivação encontravam razão para viver, por isso se mantinham de uma forma melhor, com mais vigor, apesar de todos os problemas. Continua dizendo Viktor Frankl que, certa feita, um dos seus companheiros de campo de concentração, ao ver a fumaça do incinerador saindo pela chaminé, usou de um comentário jocoso, de um humor negro, dizendo: lá vão eles para o céu. No primeiro momento, Viktor Frankl ficou chocado com aquele comentário, achou muito grosseiro, mas logo ele observou e entendeu que seu companheiro, assim como os outros, não estavam ironizando aquela situação pelo qual viveram aqueles que haviam sido levados ao extermínio, situação pelo qual qualquer um deles poderiam passar ou ter que enfrentar a qualquer momento, mas sim, eles usavam do humor como uma forma de transformar aquilo que era ruim e aquilo que era difícil. Diz Alberto Almeida que eles encontraram no humor como uma das formas que nós temos de lidar com a vida. Diz Alberto Almeida que o humor é uma das estratégias psicológicas que nós temos de lidar com as situações da vida, podendo sobrepujá-las. E que essa capacidade de ironizar, de satirizar, é considerado como uma arte para a nossa saúde, que pode estar a nosso serviço na manutenção da existência física, psicológica e mental. O comentário daquele que era um prisioneiro no humor negro não era de modo algum uma desqualificação para aqueles que tiveram a má sorte de irem para uma câmara de gás, para a câmara de extermínio, e sim uma observação de como o ser humano podia enfrentar problemas e, enfrentando esses problemas, articulá-los de forma a lidar com esses problemas de uma forma mais amena. Diz Viktor Frankl que os prisioneiros dormiam num espaço pequeno, num espaço de 2 por 2, e eram acomodados até 9 pessoas nessas cabines, e que eles usavam muitas vezes o seu sapato como um travesseiro, embora isso não fosse permitido dentro do campo de concentração. Diz Viktor Frankl que depois de um dia bastante exaustivo, de muitos trabalhos, eles ainda conseguiam dormir e ter um sono profundo. Dizia também que era impressionante
como eles roncavam de forma ampla nos ouvidos e aquilo não incomodava ninguém. Viktor Frankl também comenta que achou mais impressionante ver alguns deles em transe, ou um sono profundo, experimentando alguns pesadelos, e que ele, Viktor Frankl, teve em alguns momentos vontade de despertar aquele que estava tendo pesadelo, mas ele era contido porque ele pensava que era melhor ele ter esse pesadelo do que acordar e voltar para a realidade, que era muito mais forte, muito mais pesada do que aquele pesadelo que ele estaria tendo. Todas essas experiências de horrores de um campo de concentração, aonde passaram frio, fome, o medo, as angústias, diz Viktor Frankl, se tornaram pequenas diante da experiência que ele vivenciou, a de um ser humano. E aqui ele nos fala da condição dos capatazes, os capatazes que também eram prisioneiros e eram selecionados pelos militares para serem fiscais e cuidarem dos outros prisioneiros. E que ali, segundo Viktor Frankl, o ser humano experimentaria, na relação com o outro ser humano, uma atitude de escárnio, uma das piores atitudes que o ser humano pode ter com relação a outro. Diz Viktor Frankl que diante dessas experiências que ele vivenciou, ele fez um juramento e um pacto para si mesmo, de que não iria se jogar no fio, de que ele tinha vivenciado várias experiências e que eram frequentes no campo de concentração, em face de todos os horrores que eles sofriam, de pessoas que se jogavam no fio, só que esse fio era eletrocutado e se jogavam para morrerem, para, de uma certa forma, se libertarem daquilo que estavam vivendo. Ou então, faziam de tudo para que fossem levados à câmara de gás. Aí eles não teriam cometido o suicídio, e sim teria sido um assassinato. Esse pacto que Viktor fez com ele mesmo, ele vai fazendo enfrentamento mês a mês, semestre a semestre, ano após ano, e foram 3 longos anos que ele viveu nos campos de concentração, enfrentando tudo aquilo que a vida lhe apresentava, e foi superando cada uma dessas dificuldades. Com o tempo, no campo de concentração, Viktor teve a oportunidade de trabalhar num hospital, atendendo e levando esperança àquelas pessoas que estavam ali, hospitalizadas. Além do trabalho que ele exercia nos hospitais, era também parte da tarefa eles recolherem aqueles corpos das pessoas que já haviam morrido, já haviam falecido, e serem levados para fora do campo de concentração para serem enterrados. Viktor Frankl tinha 2 companheiros que os ajudavam nessa tarefa, de pegarem aqueles corpos. Obviamente eles eram acompanhados pelos guardas, saíam do campo de concentração, caminhavam alguns metros, distantes obviamente do campo, para enterrar os corpos que haviam morrido. Nesta situação, eles tiveram a ideia de aproveitarem um momento destes e se porem em fuga, fugirem do campo de concentração. Eles fizeram o planejamento de todos os detalhes da fuga. Num dia que antecedia a execução do plano de fugir, Viktor foi ao hospital visitar os seus pacientes. E tinha um paciente especial, do qual o Viktor o cuidava com muito carinho, sustentando-lhe a vida, embora estivesse muito próximo da morte. E quando Viktor se aproximou deste paciente e olha nos olhos dele, ele, o paciente, pergunta para o Viktor: você vai fugir? Você vai nos abandonar? E Viktor responde com uma palavra muito simples: não. E sai a caminhar e observar os outros pacientes que estavam no hospital, olhando um a um. Ao retornar, ele novamente vai ao encontro do olhar deste paciente e sente um olhar de reprovação, um olhar
de abandono por aquele paciente. Victor disse que mais uma vez ele escutou a voz da consciência e que, observando a sua ética, voltou para o seu galpão, onde eles se acomodavam à noite, pensando naquilo, e desistiu então de fugir. Ficou para fazer companhia àqueles que estavam depositando nele as esperanças de sobrevivência. Victor, aqui, mais uma vez, fez uma escolha. Pouco tempo depois, o campo de concentração foi tomado por médicos da Cruz Vermelha. A condição de os médicos poderem entrar no campo de concentração era a libertação, a troca por alguns prisioneiros. E isso foi feito. Então houve a primeira leva de trocas de prisioneiros. E Viktor Frankl não foi escolhido na primeira leva. Houve logo em seguida uma segunda outra leva. E Viktor Frankl também não foi escolhido na segunda leva. Aí houve a terceira oportunidade, aonde seriam escolhidas 13 pessoas para a troca de prisioneiros. E mais uma vez, Viktor Frankl não havia sido escolhido. Viktor quase entrou em pânico, segundo comenta Alberto Almeida. Entretanto, ele se silenciou. Ele ficou quieto e guardou para si os seus sentimentos e os seus pensamentos, aguardando os próximos fatos, a próxima cena. Dias depois, recebe-se a notícia de que a guerra havia acabado. Enfim, a liberdade para Viktor Frankl. Mas veio Viktor Frankl saber que aquela última leva de 13 pessoas, do qual ele não foi escolhido, que quase o levou ao pânico, aquelas pessoas, na verdade, foram lançadas à incineração. Foram todos queimados vivos. E mais uma vez, Viktor Frankl havia escapado da morte. Mas o que fez Viktor Frankl encarar e seguir vivendo? Foram dois aspectos. Primeiro, a esperança. A esperança de reencontrar sua família, o que não foi possível, pois ficou sabendo tão logo havia ganho a liberdade, que eles haviam morrido, todos os seus familiares haviam morrido no campo de concentração. Segundo Viktor Frankl, foi a sua consciência, em que, ouvindo-se a si mesmo e dando as respostas adequadas aos clamores da vida, ele conseguiria sobrepujar a todos os desafios que a vida lhe apresentavam naquelas oportunidades, de uma forma muito dantesca. Ele faz de suas experiências nos campos de concentração uma vivência centrada dentro do seguinte questionamento, onde muitos se perguntavam, se questionavam, se eles teriam da vida aquilo o que eles queriam. Só que Viktor Frankl se perguntava de forma diferente. Ele se fazia a seguinte pergunta: o que a vida quer de mim? Mais tarde, Viktor entenderia que todas as escolhas que ele fez, quando se questionava desta forma, foram as suas escolhas as mais sábias, as mais acertadas, desde que as respostas fossem também adequadas à vida. São perguntas que aparentemente têm o mesmo conteúdo, mas não são. Elas têm sentidos e trazem sentidos diferentes. O que a vida quer de mim é uma coisa, o que eu quero da vida é outra coisa. O que a vida quer de mim é, como diz Alberto Almeida, é como se a vida lhe apresentasse questionamentos, dos quais ele teria que responder de uma forma hábil e, quem sabe, até artisticamente. E como se a vida lhe fizesse um convite sem opção de escolhas, do tipo aquela: isso você vai ter que viver. Não tem como não passar por isso. Mas
a forma como você vai viver aquilo é que vai ser determinante como escolha e como opção. É criar uma perspectiva ou uma motivação para viver a vida. Diz que um repórter pergunta a Viktor Frankl o que ele vai fazer da vida agora que ele soube da morte de sua família. E Viktor responde: eu vou fazer na minha vida uma vida nobre a ser vivida. Viktor Frankl se transformou num grande psicoterapeuta e que vai dar uma abordagem psicológica humanística e mais tarde criaria então o que é conhecido como abordagem transpessoal, mostrando que o ser humano, se tiver algum objetivo pelo qual viver, ele é capaz de superar todas as dificuldades e, mais do que isso, ele é capaz de lidar com os sofrimentos inevitáveis, com os supralimites, ou seja, aquilo que a gente acredita que está muito além dos nossos limites, e transformar ainda assim a sua vida em uma vida útil para si e para com os outros. Diz Viktor Frankl que o ser humano vai viver bem se ele tiver uma causa, alguém, uma motivação que o suscite para a vida. E que a grande falência do ser humano é não ter algo pelo qual existir, não ter uma meta, não ter um objetivo pelo qual ele deva se fixar para fazer a sua trajetória. Ele vai elaborar, Viktor Frankl, um jeito especial de tratar a vida e que logo chamaria de logoterapia, ou seja, a terapia dos sentidos, que é a terapia que explora o sentido existencial e a dimensão espiritual de cada indivíduo. Era uma análise que ele faria do ser humano inicial, considerando o sentido como sendo aquilo, uma proeminência para que o ser humano na Terra, vivenciando todas as dificuldades maiores ou menores, pudesse aproveitar a vida e fazer da vida uma vida digna de ser vivida. Viktor Frankl diz o seguinte: nós que vivemos em campos de concentração, podemos nos lembrar que os homens que percorreriam as barracas para confortar os outros abriam mão do seu último pedaço de pão. Eles podem ter sido poucos em número, mas sustentaram prova suficiente de que tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa: a última de suas liberdades, que é escolher sua atitude em um determinado arranjo circunstancial, ou seja, a escolha do seu próprio caminho. Viktor Frankl faleceu em 1997, aos 92 anos de idade. Nós trouxemos essa história como uma história verdadeira para que nós pudéssemos ilustrar um pouco o poder e a capacidade que cada um de nós temos em nossas vidas de fazermos dela algo que a torne melhor de ser vivida. Alberto Almeida nos diz que na vida tudo é relativo, que depende da forma como nós vemos a vida, da forma como nós qualificamos as coisas, é que nos dá, da forma como nós qualificamos as coisas. E ele nos dá um exemplo. Ele nos dá o exemplo de um mendigo que está passando por uma rua e encontra uma pessoa chorando. E ele lhe pergunta: por que você está chorando? E o mendigo lhe responde: porque eu perdi a chave da porta. E o mendigo lhe diz: ainda bem que você tem a porta. Porque para o mendigo que mora na rua, perder a chave não tem a menor importância, nenhuma importância, e ele não tem o porquê chorar. Mas para aquele que perdeu a chave, isso passou a ser um motivo de choro. Diz Alberto Almeida que a forma de qualificar as coisas é que vão determinar a forma como elas significam para nós. Existem pessoas que têm o vício de sempre qualificarem as coisas pelo lado pior. São as pessoas reativas. Diz Alberto Almeida que são as mais comuns
entre as pessoas. São aquelas pessoas que veem sempre o problema de forma grandiosa, de forma negativa, que são aquelas pessoas que sempre têm a certeza de que não vai dar certo. São os pessimistas inveterados, que têm uma visão estreita das coisas, que estão sempre olhando de linha reta e quase sempre para baixo. E que essas pessoas experimentam com grande frequência no cotidiano da vida as amarguras e os sofrimentos. Alberto Almeida nos mostra também nessa palestra essa lâmina, mostrando que as pessoas veem o problema de uma forma muito grande do que realmente, ou maior do que realmente elas são, porque elas sofrem de uma influência negativa muito forte. Ao contrário, são aquelas pessoas que daí são chamadas de proativas, que são aquelas pessoas que possuem uma visão bem mais ampla. São aquelas pessoas que olham para o horizonte e muitas vezes olham também para o céu, como quem consegue ascender, deixando-se influenciar por pensamentos positivos. Essa lâmina nos mostra a inversão. A pessoa consegue ver um problema, enxerga o problema, detecta o problema, porém de um tamanho menor, de uma forma não tão grandiosa, a ponto de ele poder resolver com tranquilidade. Alberto Almeida nos diz que a vida é desafiadora desde o momento em que nascemos, ou melhor, desde o momento em que renasceremos, quando ainda estamos lá no plano espiritual, planejando a nossa reencarnação. Diz Alberto Almeida que nós devemos fazer as seguintes perguntas para podermos dar à vida o que a vida quer de nós. A primeira delas, o quê? A pergunta o quê como forma de identificar aquilo que nós estamos vivenciando, que estamos sentindo, que são os medos, as angústias, a tristeza, a alegria, enfim, todos os sentimentos que nos envolvem. A segunda pergunta é quem? Como forma de identificar como parte responsável por aquilo que se está vivendo, que se está vivenciando, não jogando ao outro a responsabilidade da sua infelicidade ou da sua felicidade, assumindo para si próprio, sem responsabilizar os outros, sem se vitimizar e sem colocar a sua vida na mão dos outros, na mão de alguém. Outra pergunta que ele diz é o porquê. Por que esta pergunta nos remete às nossas causas, nos faz ter uma introjeção, buscando resposta em nós mesmos por aquilo que nós estamos vivenciando. E a última pergunta, segundo Alberto Almeida, seria para quê? Para quê? Para que nós possamos entender os motivos pelos quais estamos passando por determinadas experiências. É importante todos nós compreendermos que hoje nós somos aproximadamente 7 a 8 bilhões de espíritos encarnados aqui na Terra. E que são aproximadamente, mais ou menos, 28 bilhões de espíritos em torno do orbe terrestre, onde a maioria desses espíritos que ainda estão no orbe terrestre estão esperando por uma oportunidade de reencarnar, por uma oportunidade de vida aqui na Terra. E só o fato de nós termos conhecimento disso já é o suficiente para nós valorizarmos a nossa vida. Mas cabe também lembrar que fomos nós, que quando ainda no plano espiritual, pedimos, ou muitas vezes imploramos pela oportunidade de estarmos aqui, de reencarnarmos. Imploramos pela oportunidade para vivermos a vida que planejamos ainda lá no plano espiritual e viver essa vida em toda a sua plenitude, com todo o seu vigor, com toda a sua intensidade, para fazermos dela uma grande oportunidade, como se fosse a única, para o nosso processo de crescimento evolutivo. E também para que nos agarramos à vida com a vontade de viver, acrescidos de uma fé em Deus. Chico Xavier também nos fala um pouquinho disso, da questão da fé, o quanto é importante para nós. Ele diz assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que teus pés estejam sangrando, segue em frente,
crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Diz Chico Xavier que de todos os infelizes, os mais tristes são os que perderam a confiança em Deus, perderam a confiança em si mesmo, porque o maior infortúnio para uma pessoa é sofrer a privação da fé e ainda assim ter que prosseguir vivendo. Diz Chico Xavier: eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve. Hoje é possível que a tempestade te atormente o coração com aflição. Não te esqueça, porém, de que amanhã será outro dia. Fica aqui uma mensagem e que a gente possa também se questionar: o que a vida quer de mim? Obrigado pela atenção de todos.